65 e 66. 64 e 65, me desculpe. As crianças que vão para o Kids está aberto lá já. Os pais podem direcioná-las para lá. O pessoal da mídia ali, se puder trocar a pilha para mim aqui, que eu vou ficar sem pilha na metade do sermão. Isso, aí. Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 44. João 6, 44. Amém? João capítulo 6, 44, e depois nós vamos pular para os versos 64 e 65 desse mesmo capítulo. João 6, 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versos 64 e 65 diz assim: mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças aqui por essa noite, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, para cultuar ao Senhor e para nesse momento ouvir da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar com o seu povo, Senhor. Que o Senhor possa edificar a sua igreja, exortá-la, consolá-la por meio da tua palavra. Que teu Espírito Santo que está aqui, Senhor, que ele aplique as verdades desse sermão no coração de cada pessoa que entrou aqui essa noite, Senhor. Que essas pessoas possam ser transformadas, ministradas, Senhor, e que o entendimento delas, Senhor, possa absorver as verdades da tua palavra. Nós rendemos tudo a ti, te pedimos que Jesus ele seja exaltado e glorificado aqui nessa noite, e somente Jesus seja exaltado e glorificado, Senhor. Nós entregamos tudo a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Tem um chiadinho aqui no meu retorno aqui. Tem um chiado aqui. Se conseguir tirar, vai me ajudar. Amém, meus irmãos? Então hoje nós vamos para o quarto sermão, ou para o quinto sermão, da nossa série sobre as doutrinas da graça. Domingo passado, falamos sobre a expiação, sobre a morte de Cristo, aprendemos um pouco sobre a expiação, um pouco sobre a extensão dessa expiação. Essa série aqui, irmãos, nós precisaríamos, para falar de maneira exaustiva do assunto, talvez mais de 10 sermões, 15 sermões, para que a gente conseguisse abrir de fato cada ponto das doutrinas. O que nós estamos fazendo aqui é lançando um fundamento, tratando dos pontos principais. Mas tudo aquilo que nós falamos aqui tem uma amplitude muito maior do que aquilo que nós temos aprendido. Então nós vimos lá, tivemos uma série introdutória, falamos sobre a depravação, falamos sobre a eleição. Domingo passado falamos sobre a expiação. E hoje nós vamos falar sobre a graça irresistível, que é o quarto ponto dos 5 pontos das doutrinas da graça, que alguns chamam de calvinismo. Então nós vamos falar sobre a graça irresistível. Alguém já ouviu falar sobre esse assunto aqui? Estenda a mão assim. Algumas pessoas já ouviram, né? A gente tem falado bastante nos nossos GCs também. Sempre pincelamos um pouco de tudo. Mas hoje nós vamos falar de forma mais abrangente sobre a graça irresistível. Essa doutrina, irmãos, ela declara algo. E aqui está o centro dessa doutrina. O que ensina a doutrina da graça irresistível? Ela ensina que se Deus escolheu, que é aquilo que nós vimos lá no segundo sermão, a respeito da eleição, se Deus escolheu um homem para a salvação, essa salvação encontrará essa pessoa em algum momento da vida. Então, se Deus ele tem os seus eleitos, a doutrina da graça irresistível ela vai ensinar que Deus, de alguma maneira, no decorrer da vida,
ele vai encontrar os seus eleitos. E ele vai chamar esses eleitos para si. Graça irresistível. É a doutrina que diz que ninguém pode resistir ao chamado especial de Deus para sempre. Então essa graça ela é irresistível por quê? Porque ninguém que foi eleito e escolhido vai conseguir resistir para sempre sem responder ao chamado. Hora ou outra, essa graça ela vai agir no coração dessa pessoa de maneira irresistível, quebrando a sua resistência, quebrando a dureza do seu coração, mudando a inclinação de um coração que outrora era totalmente depravado. Como temos feito aqui, né, nos domingos sempre trazemos uma definição lá dos cânones de Dort, que é a resposta aos 5 pontos lá do arminianismo. E aqui eu quero fazer essa leitura para os irmãos. O que os cânones de Dort falam a respeito da graça irresistível? Eles dizem assim: ele, e aqui é Deus, faz com que ouçam o evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas, pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus penetra até os recantos mais íntimos de um homem. Consequentemente, todos aqueles cujos corações Deus opera desta maneira maravilhosa são certamente, infalivelmente e efetivamente regenerados e, de fato, passam a crer. Então, essa doutrina aqui ela vai falar de como Deus age para converter uma pessoa. Como Deus age para mudar a inclinação do coração de uma pessoa. Essa doutrina ensina que todos os que são alvos da graça são alcançados por ela em algum momento de sua vida. Todos aqueles que são alvos da graça, hora ou outra, Deus ele vai chamar essas pessoas. Vai mudar a inclinação do coração dessas pessoas. Isso é algo certo, isso é algo infalível e isso é algo efetivo. É algo que Deus fará no coração de todas as suas ovelhas. Todos aqueles que Deus intenta salvar serão salvos. Veja bem, todos aqueles que Deus ele deseja salvar, ele salvará. Ele cumprirá o seu propósito. Essas pessoas não têm como fugir para sempre da salvação. E nós vamos ver um pouco disso. Elas fogem num determinado momento da sua vida. Elas resistem até um determinado momento da sua vida. Mas chega uma hora, e é a hora que Deus ele resolve de fato quebrar essa resistência, que Deus ele de fato quebra essa resistência. Nenhum eleito vai fugir para sempre, vai rejeitar sempre o chamado do evangelho, vai escolher sempre estar distante de Deus. A doutrina da graça irresistível, ou do chamado eficaz, como alguns gostam de chamar, é justamente a doutrina que diz que a pessoa, uma vez escolhida, uma vez eleita, ela será salva, incondicionalmente. Então essa doutrina da graça irresistível, ela está intimamente ligada com a doutrina da eleição. São doutrinas que estão entrelaçadas, porque aqueles que Deus escolheu, Ele vai chamar de maneira eficaz. Aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, vai chegar um momento em que Deus ele quebrará a resistência do coração dessa pessoa. Ela está intimamente ligada à eleição incondicional, que é a ideia de que Deus escolhe seus eleitos e os traz à fé. Então nós vamos ver hoje aqui 3 verdades, e poderiam ser 6 verdades, poderiam ser 10 verdades, mas daí nós precisaríamos de um dia aqui falando sobre esse assunto. Então nós vamos ver aqui 3 verdades importantes a respeito dessa doutrina, que vão ajudar na nossa melhor compreensão de como Deus ele salva o seu povo. A primeira verdade, ela é meio padrão, tem sido meio padrão aqui nos nossos sermões dessa série. Nós vamos falar sobre o que a doutrina da graça irresistível, ou o que ela não significa. O que essa doutrina não significa. Nós vamos ver aqui agora 3 coisas que essa doutrina da graça irresistível não significa. A primeira delas, a primeira coisa que essa doutrina não significa, ela não significa que Deus traz o homem à força. Deus ele não vai trazer ninguém à força. Deus ele não vai arrastar ninguém pelos cabelos. Deus ele não vai trazer ninguém aos pontapés. Essa doutrina não fala de Deus forçar as pessoas a crerem nele. Não fala de Deus arrastar as pessoas para que elas creiam nele. Nós falamos sobre isso também na doutrina da eleição, que é quando Deus escolhe as pessoas. A ideia aqui é que Deus ele adiciona qualidades à vontade.
como dizem os cânones de Dort. Por isso o homem, ele não é trazido amarrado a Deus. Ele não é trazido contra o seu próprio querer. Como Deus ele traz o homem, ele traz ele pelo poder divino de transformar o nosso interesse. Ou seja, como Deus traz pessoas à salvação, como Deus chama os eleitos à salvação, ele muda o coração dessa pessoa. Ele faz o que Ezequiel 36 ensina. Ele tira o coração de pedra, ele coloca um coração de carne e ele dá um novo espírito a essa pessoa, para que agora ela tenha condições de não se inclinar apenas para as coisas da carne, mas também para as coisas do espírito. Deus ele não traz ninguém debaixo de força. Nós vamos a Deus, andamos a Deus, escolhemos Deus. Todos nós fizemos isso. Alguém trouxe você a fé, a força? Alguém aqui veio arrastado pelos cabelos? Alguém aqui foi obrigado a crer em Deus? Nenhum de nós. Nós viemos pelas nossas próprias pernas. Nós viemos a Deus, andamos até Ele, escolhemos Ele. Declaramos que críamos em quem Ele era, na sua obra. A questão é que nós apenas andamos, escolhemos e vamos até Deus, porque a sua graça, antes de tudo, veio até nós. Porque a sua graça, antes de tudo, se estendeu até nós. Porque a sua graça, antes de tudo, quebrantou o nosso coração, que era um coração de pedra. Nos deu um novo coração, nos deu novas inclinações. E aí então, em resposta a essa graça que nos alcançou, nós vamos andando. Nós o recebemos, nós o escolhemos, nós cremos nele. A primeira coisa que essa doutrina não significa é que Deus ele traz o homem à força. Deus não traz ninguém à força. Deus não traz ninguém pelos cabelos. Deus ele não força ninguém a crer em quem ele é. A segunda coisa que essa doutrina não significa é que não devemos responder a esse chamado. Ou seja, Deus ele nos chama, porque ele atua na vontade e porque é do interesse dele que a gente ouça o chamado à fé. E esse chamado, esse próprio chamado à fé, opere em nossos corações. Então, por que Deus nos chama? Porque Ele quer que respondamos. Porque Ele quer que nós venhamos a ir a Ele. Ele quer que nós venhamos a escolher a Ele. Sempre lembrando que essa escolha não é uma escolha livre. É uma escolha que sofreu interferência da graça de Deus, gerando fé no nosso coração, operando fé em nossos corações. Nós pregamos o Evangelho. Por quê? Porque acreditamos que a pregação da graça vai ser o instrumento de atuação da própria graça na vida de pessoas. E por isso nós pregamos. Veja bem, meus irmãos, o que é esperado então é que nós respondamos ao chamado da graça. E é isso que Deus espera de nós aqui. Nós estamos pregando a palavra todos os domingos. E o que Deus espera é que quando nós ouvirmos esse chamado, nós venhamos a responder esse chamado. Deus ele não quer apenas que sejamos ouvintes da sua palavra, mas que venhamos a responder a sua palavra, a responder ao seu chamado, a um exercício de vontade em rejeitar Deus e ao chamado da graça que atua em nossos corações, mudando a nossa vontade para que possamos fazer um exercício de vontade de escolher a Deus. O que é natural é você dizer não para Deus. O que é natural é quando você ouvir o Evangelho, não dar uma resposta. O que é natural para todos os seres humanos é dizer não para Deus. O que Deus faz? Ele muda essa inclinação. Ele muda essa livre vontade. Ele muda o coração das pessoas, para que agora seja antinatural, para que agora elas respondam ao seu chamado. Deus, ele muda nossos corações, ele muda a nossa vontade, irmãos. Ele muda o nosso exercício de vontade de escolher a Ele, mas unicamente quando a graça nos transforma para isso. É sempre porque a graça está fazendo algo. Uma terceira coisa que a doutrina da graça irresistível não é, ou que ela não significa que o homem eleito por Deus não pode resistir à graça por algum tempo. Então veja bem, graça irresistível. Qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Ninguém pode resistir a Deus quando Deus chama. Não é isso que a doutrina ensina. A doutrina vai nos mostrar que tem pessoas que foram eleitas, mas que vão resistir a esse chamado por muito tempo. Que vão resistir à pregação do Evangelho por muito tempo.
Elas vão ouvir, vão demorar para responder, elas vão resistir à pregação. E muitas vezes, irmãos, nós desanimamos de evangelizar pessoas. Muitas vezes nós desanimamos de continuar a pregar o evangelho para pessoas que não creem. Muitas vezes nós dizemos, já preguei 3 anos, 4 anos, já falei, essa pessoa não quer, vou pregar para outra. Na verdade, o que a doutrina da graça irresistível ensina é totalmente o contrário. Ela ensina que você pode pregar para uma pessoa por 10 anos. E essa pessoa resistir por 10 anos. Mas depois de 10 anos, Deus pode atuar no coração dessa pessoa, quebrando a resistência dela, chamando ela a si para que ela creia nele. Ou seja, essa é uma doutrina que ensina, que significa não que o homem eleito por Deus não pode resistir à sua graça por algum tempo. Eles podem. Na verdade, eles resistem. Se eu perguntasse para você que quem veio à fé na primeira vez que ouviu um sermão? Alguém veio? Quem veio à fé na primeira vez que ouviu uma pregação do evangelho? Alguém aqui veio? Não veio. E sabe por que não veio? Por que não veio? Porque estava resistindo à pregação. Estava resistindo o chamado. Como você explica você ouvir o evangelho, você conhecer o evangelho, e depois, sei lá, de 3, 4, 5 anos depois só, de você crer no evangelho? Você resistiu por ele 5 anos. Você resistiu à pregação por 5 anos. Mas chegou uma hora que Deus ele decidiu quebrar essa resistência. E a hora que Deus ele decidiu quebrar essa resistência, ele quebrou essa resistência. Ele fez com que eu, com que você, com que várias pessoas, depois de muito tempo ouvindo o evangelho, em determinado momento da sua vida, abraçassem o evangelho, crescem no evangelho, decidissem seguir a Cristo. A doutrina da graça irresistível significa que o homem não pode resistir a Deus para sempre. Um eleito de Deus não resiste a Deus para sempre. Mas ele pode resistir por um tempo. Ele pode resistir por alguns anos. A grande verdade é que poucos de nós se converteram na primeira vez que o evangelho foi pregado. Essa é a grande verdade. Poucos de nós se converteram no primeiro momento em que alguém transmitiu a mensagem transformadora do evangelho. Poucos. São raros os casos. A maioria de nós rejeitou o evangelho por muito tempo. Resistiu à pregação do evangelho por muito tempo. A maioria de nós encontrou Jesus depois de resistir à graça por bastante tempo. Por resistir ao chamado por bastante tempo. E é exatamente isso que a doutrina da graça irresistível significa. Que os eleitos não resistirão para sempre. Uma hora a resistência do seu coração é rompida. Uma hora essa resistência é quebrada. Uma hora somos rebeldes, uma hora não queremos a Deus, uma hora achamos loucura essa coisa de igreja. E depois, talvez de não muito tempo, nós abraçamos o evangelho, cremos nas escrituras, começamos a fazer parte da igreja. Ou seja, o que mudou? Mudou que Deus decidiu quebrar a resistência. E quando ele decidiu quebrar a resistência, ele transformou o nosso coração. Um exemplo bom para isso é Paulo. Em Atos 8, Atos 7, Paulo está perseguindo a igreja. Em Atos 9, Paulo está convertido. Paulo é quem tem carta para prender os cristãos. Paulo é quem testemunha na morte de Estevão. Paulo era alguém que odiava o cristianismo e o Cristo. Só que chegou um determinado momento da vida de Paulo que Cristo resolveu quebrar a resistência dele. Cristo colocou ele no chão. Cristo fez com que ele ficasse cego. Cristo falou com ele dizendo, olha, você escolheu o pior caminho. É duro para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. O que muda? O que faz com que um Paulo rebelde nos capítulos 7 e 8 de Atos se torne um Paulo que se converte no capítulo 9 e sai para pregar assim que se converte? Sabe o que mudou? É que Deus, ele quebrou a resistência do coração de Paulo. Deus, ele mudou a condição do coração de Paulo. E é exatamente isso que a doutrina da graça irresistível significa. Os eleitos não resistirão para sempre. Aqueles que estão resistindo à graça, eles estão em um estado em que todos nós estivemos um dia. Sabe as pessoas que você prega e elas não creem? Um dia você foi essa pessoa. Sabe as pessoas que você fala de Jesus para ela, você ensina de Jesus para ela, você prega o Cristo para ela e elas não querem. Elas zombam, elas viram as costas. Você era essa pessoa. Eu era essa pessoa.
Todos nós um dia fomos essa pessoa que resistiu à pregação do evangelho, que resistiu ao chamado de Cristo. Mas veja bem, meus irmãos, se a intenção de Deus for salvar esses homens, então a graça vai vencer. Veja bem, se Deus ele quiser salvar o seu familiar, que você está pregando há anos para ele, Deus vai fazer isso. Se Deus ele quiser mudar a vida dos seus amigos, dos seus colegas, de pessoas que você tanto quer ver salvas, você pode ter uma certeza. Se Deus ele desejar fazer isso, nada pode o impedir. Ele fará. Ele quebrará a resistência. O que eu faço, pastor, enquanto Deus não quebra a resistência? Pregue, evangelize, fale de Cristo. Não desanime porque os seus familiares, seus amigos, pessoas próximas de você ainda não aceitaram a Cristo. Ainda não se arrependeram dos seus pecados, ainda não colocaram a fé salvadora em Cristo. Enquanto eles não se convertem, enquanto Deus não quebra a resistência deles, pregue a eles, fale de Jesus para eles, testemunhe a respeito de Cristo para essas pessoas. Pregue. R.C. Sproul, falando sobre a doutrina da graça irresistível, ele usa os seguintes termos: a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Ela de fato pode. Você vai ver textos que as pessoas resistiam ao chamado do Espírito Santo. Quando Estevão prega em Atos 7, Pedro chama aqueles homens que ele está pregando de homens de dura cerviz, que resistiam ao Espírito. Quando você olha para a história de Israel no Antigo Testamento, o que você vê ali? Você vê um povo resistente ao chamado de Deus, resistente à pregação, resistente à exortação dos profetas. Ou seja, é possível resistir à influência do Espírito Santo. É possível que as pessoas resistam. A doutrina da graça irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa, e aqui está o ponto, que o Espírito Santo pode sobrepujar toda resistência e tornar sua influência irresistível. Olha bem, veja bem, o Espírito Santo ele pode pegar o pior dos pecadores. A pior pessoa que você imagina na sua mente, assim, quando você fala, aquela pessoa é uma pessoa terrível. O Espírito Santo ele pode mudar o coração dessa pessoa. Ele pode quebrantar o coração dessa pessoa. Ele pode transformar a vida dessa pessoa. O Espírito Santo ele tem poder para sobrepujar e tornar sua influência irresistível. Ele pode fazer. Às vezes as pessoas dizem da nossa igreja, né, irmãos? Um comentário aqui. Aquela igreja lá, eles não creem no Espírito Santo. E eles acham que a gente não crê no Espírito Santo porque a gente não pula, não grita, não fica virando cadeira. Veja bem, a gente crê no Espírito Santo. E nós como igreja cremos tanto no Espírito Santo que a gente sabe que ninguém pode se converter sem o poder do Espírito Santo. Que nenhuma alma salva pode ser salva sem que o Espírito Santo opere transformando o coração dela. Então nós cremos no poder do Espírito. E nós cremos tanto que nós cremos que somente Ele pode sobrepujar um coração pecaminoso. Só Ele pode tornar um coração duro, de pedra, em um coração de carne. Somente Ele pode fazer com que o Evangelho desça dos ouvidos ao coração das pessoas. Veja bem, o Espírito Santo é poderoso e soberano para ganhar de nós nessa batalha, para que nós, na luta contra o chamado de Deus, percamos para ganhar a vida. O Espírito Santo é poderoso, Ele é soberano, Ele tem poder para vencer qualquer pessoa de coração endurecido, qualquer pessoa resistente ao seu chamado. Ele pode quebrar essa resistência, Ele pode fazer com que percamos para ganhar a vida. Veja bem, a graça é resistível, até a hora que Deus decide que ela não seja mais. A graça é resistível, até o momento que Deus diz, agora você não vai resistir à minha graça. E Ele vem e quebra a dureza do nosso coração. Uma segunda verdade importante aqui, a respeito da doutrina da graça irresistível, e talvez a respeito dos 5 pontos aqui como um todo, é que o Deus soberano controla tudo. E aqui eu peço que você redobre a sua atenção. Uma segunda verdade importante aqui é a gente compreender exatamente esse ponto. Deus é soberano. E como soberano, Deus ele controla tudo e todas as coisas. Veja bem, Deus ele não criou o mundo, deu corda nele e deixou com que ele vivesse ao léu. Deus ele não criou um barco, botou o barco na água
e deixou com que o barco ficasse flutuando sem piloto. Não. O Deus que nós servimos, o Deus das Escrituras, o Deus da palavra é um Deus soberano. E entender a soberania de Deus é extremamente importante para entendermos como Deus ele salva o seu povo. Deus ele é soberano. Gênesis, capítulo 50, verso 20, diz assim, é o fim da história de José. Falei um pouco sobre isso aqui na sexta-feira na reunião de homens. É o fim da história de José. Você conhece a história de José, né? Ele sonha, ele é colocado numa cisterna, é vendido, vai para a casa de Potifar, aí Deus começa a abençoar ele lá, a mulher de Potifar se engraça com ele, ele foge para não pecar contra Deus, ele é preso, aí vai o copeiro mora e o padeiro mora do faraó lá para dentro da prisão, eles sonham, José revela o sonho deles, num determinado momento o faraó sonha, ninguém consegue interpretar, eles lembram que José havia interpretado o sonho na cadeia, então o faraó tira José dá a interpretação, Deus ele coloca José como segundo depois dele, coloca um anel na mão dele, coloca ele na sua carruagem, José é responsável por cuidar do Egito num tempo de fome. Os irmãos de José, que haviam vendido ele, haviam mentido para o seu pai, Jacó, que ele havia sido morto por uma besta fera, eles têm a árdua missão de ir agora no Egito para buscar alimento, porque não tinha alimento. Quando eles chegam lá, quem é que vai atender eles? José. E aí nós lemos ali em Gênesis, né? Como José, ele fica lutando, primeiro ele sabota os seus irmãos, né? Depois manda trazer o irmão mais novo, Benjamim, até que ele se revela aos seus irmãos. Aí Jacó no fim da vida morre, e os irmãos dele ficam preocupados, né? E agora? Nosso pai morreu. Agora José vai nos pagar tudo aquilo que nós fizemos. Mas olha como José ele encarou tudo aquilo que ele viveu. Gênesis capítulo 50, no verso 20, José diz assim aos seus irmãos: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O que José percebeu? Ele percebeu que nada daquilo que havia acontecido na vida dele era obra do acaso. Ele percebeu que tudo aquilo que ele havia sofrido, desde ser lançado numa cisterna e vendido por seus irmãos, até ser preso por um crime que ele não cometeu, ele sabia que todos os instantes e momentos da vida dele não foram obra do acaso, mas que Deus havia feito aquilo, que Deus havia planejado aquilo. Os irmãos planejaram mal contra ele, mas Deus ele tornou o mal dos irmãos de José em bem. O texto ele diz que foram os irmãos que enviaram José para o Egito. E é sempre assim, né? Os irmãos enviaram José para o Egito. Mas quando nós olhamos aqui na declaração de José, sabe qual a certeza que nós temos? Que o Deus vivo foi soberano em usar os atos dos irmãos para a sua glória. Deus ele usou os atos dos irmãos de José para glorificar o seu nome. Eles não fizeram aquilo porque eles decidiram fazer. Até mesmo um ato dos irmãos de vender José para o Egito foi Deus guiando a história para aquilo. Foi Deus conduzindo a história para aquilo. Deus continua conduzindo a história ainda hoje. Deus continua sendo soberano. Os irmãos de José agiram, mas Deus agiu através da ação dos irmãos, porque a ação dos homens está debaixo do controle de Deus, de uma forma que os homens ainda permanecem atuantes e responsáveis por aquilo que fazem. Quem fez o mal para os irmãos de José? Para José, os seus irmãos. Mas por trás da ação dos irmãos de José, quem estava? O Deus soberano. A culpa é deles, a responsabilidade é deles, mas eles não fizeram nada daquilo que Deus não queria. O Deus soberano estava conduzindo os irmãos de José, assim como ele conduz todas as coisas ainda hoje. Daniel capítulo 4, no verso 35, diz assim: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Preste atenção aqui, não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Ninguém pode deter a mão de Deus, e ninguém pode questionar o que Deus faz e o porquê ele faz. Veja bem, Deus faz o que ele deseja fazer,
e acabou. Não, mas é que Deus não pode. Mas é que Deus ele é injusto se ele faz isso, veja bem. Romanos 9, de novo. O barro não pode dizer para o oleiro o que ele pode ou não pode. Deus ele é soberano. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Deus é o controlador soberano final sobre tudo. Sobre tudo, inclusive a salvação de pecadores. Deus ele é o controlador soberano final sobre tudo, de forma que ele usa os seres humanos de acordo com a sua vontade. Ele opera com os moradores da terra e ninguém pode deter a sua mão. Ninguém pode impedir a Deus. Ninguém pode questionar a Deus. Se Deus, irmãos, tem desejo de fazer algo, ele fará e acabou. Veja bem, se Deus intenta fazer alguma coisa, você pode ter uma certeza que se ele deseja fazer, ele vai fazer e acabou. E não tem o que fazer contra. Não tem como resistir. Se ele decide quebrar um coração de uma pessoa, essa pessoa não consegue resistir a ele. Se ele decide salvar uma pessoa, essa pessoa não consegue resistir ao chamado dele e ele vai salvá-la. Se ele decide fazer algo, ele vai fazer e acabou. Ele é soberano. Se há algo que faz parte da intenção de Deus, então ele vai cumprir a sua intenção. Ele vai cumprir a sua intenção, porque não há quem possa deter-lhe a sua mão. Olhe para mim, ninguém ganha em uma queda de braço com o Senhor. Ninguém ganha. Não, mas é que eu uso o meu livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Se Deus quiser, Ele quebra o seu livre-arbítrio. Rapidinho. Não, mas é que eu escolho o que eu faço. É só até quando Deus quer. É só até quando Deus permite. Na hora que Deus diz assim, acabou. A partir daqui, você vai fazer o que eu planejei para a sua vida. Você vai fazer. E sem perceber, você vai estar fazendo. Sem entender, você vai estar fazendo. Veja bem, ninguém ganha na queda de braço com o Senhor. Jó 42, verso 2 diz assim: bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja bem, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Às vezes as pessoas olham para a Bíblia e elas acham que e às vezes elas creem, estão pregando em um Deus frustrado. Ou seja, um Deus que quer salvar, mas Ele não pode. Porque o livre-arbítrio da pessoa é mais forte do que a sua soberania e onipotência. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Que a vontade do ser humano é mais poderosa que a sua vontade? Esse é um Deus domesticado. Esse é um Deus esvaziado dos seus atributos. Esse é um Deus que não é o Deus das Escrituras. É o Deus do ego humano. É o Deus da vontade do homem, que gosta de estar no centro, no controle. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Veja bem, Charles Spurgeon, ele disse que o livre-arbítrio levou muitas pessoas para o inferno, mas jamais levou uma pessoa para o céu. E é somente isso que o livre-arbítrio faz. Ele leva as pessoas para o inferno. Não, mas é que eu escolho o que eu faço. Você já notou que você sempre usa a palavra livre-arbítrio para fazer as vontades da sua carne e nunca para fazer a vontade de Deus? Veja bem, meus irmãos, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. E sabe por que não pode? Porque Ele é mais forte do que todos nós. Veja bem, Deus é onipotente, todo-poderoso. Ele é mais poderoso e mais forte do que todos nós. Quem pode impedir a vontade de Deus? Quem pode? Quem pode impedir o agir de Deus se ele desejar se manifestar de determinada forma? Ninguém. Ninguém pode impedir a Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Deus ele desejar se manifestar de determinada forma, Ele fará e acabou. Ele cumprirá os seus desígnios. O coração do homem não é forte o bastante para impedir a Deus. Não é. Os planos dos homens não são fortes o bastante para impedir a Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta final ela procede da boca de Deus. O homem pode ter os seus projetos, os seus planos. Ele pode dizer, olha, eu vou para aquela cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é loucura. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Muitas vezes saímos fazendo planos que nem Tiago fala na sua carta. Dizemos que amanhã iremos para outra cidade, faremos isso, aquilo outro. Irmãos, nós não sabemos o que será de nós amanhã.
Nós estamos debaixo dessa soberania de um Deus que Ele é todo poderoso. E que quando Ele deseja se manifestar, irmãos, ninguém pode o impedir. O coração do homem não é forte o bastante para resisti-los. Os planos dos homens não são fortes o bastante para impedir a Deus. Isaías capítulo 43, verso 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir Deus de agir? Os arminianos dizem que é o livre-arbítrio, que Deus está condicionado à escolha dos seres humanos. A Bíblia diz que quando Deus decide agir, ninguém para, ninguém pode impedi-lo, ninguém pode segurá-lo. Se Deus deseja agir de determinada forma para fazer alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem pode detê-lo? Quem pode escapar das mãos de Deus se Ele deseja fazer alguma coisa com o ser humano? Quem pode? Quem escapa das mãos do Senhor? Meus irmãos, vocês acham que é seguro acreditar que o coração do homem, ele pode resistir à atuação de Deus? Você acha que isso é seguro? Confiar que Deus, Ele deseja salvar alguém, mas Ele está impedido de salvar alguém pela escolha dessa pessoa? Você acha que isso é seguro? Você acha que esse acreditar que o coração pode resistir é algo bíblico? Você acha mesmo? Olha o que Isaías diz 3 capítulos na frente. Isaías 43, ele falou que ninguém pode impedir o seu agir. Aí no 46, nos versos 9 e 10, Isaías vai dizer assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha que sensacional isso aqui. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé. Conselho aqui é vontade. A minha vontade permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Toda. Deus, Ele tem uma vontade, Ele vai cumprir a sua vontade. Veja bem, nós temos um Deus que faz a sua vontade. Ele cumpre a sua vontade. Ele executa a sua vontade. Nós temos um Deus que faz a sua vontade. Ele cumpre os seus desígnios. Por acaso, meus irmãos, há algo da vontade de Deus que pode não se cumprir no mundo? Nada. Nós estamos vendo esse mundo está uma bagunça, e a gente acha que isso é por causa de política. É de A, B ou C. Irmão, quem controla o mundo não é a política. Quem controla o mundo é Deus. É o Senhor. As pessoas reclamam dos governantes. É juízo de Deus. É juízo. Veja bem, eles não fazem o que querem. Eles estão debaixo da soberania de um Deus que é todo poderoso e que controla todas as coisas. Ele controla tudo. Porque nós temos um Senhor que alega que fará tudo aquilo que é a sua vontade. E Ele fará. Veja bem, meus irmãos, como Deus poderia ser impedido de concretizar sua vontade a respeito da salvação dos seres humanos? Como? Você acha que Deus, Ele quer salvar alguém, Ele pode ser impedido de salvar alguém? Você acha que Deus, Ele deseja salvar uma pessoa e Ele pode ser impedido de salvar essa pessoa? Um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que deixa claro que a sua vontade vai prevalecer. Um Deus que deixa claro que tudo aquilo que Ele planejou acontecerá. Você acha que esse Deus que é soberano sobre todas as coisas do mundo, Ele só não é soberano na salvação dos pecadores? No resto Ele é soberano sobre tudo. Ou seja, Deus governa o mundo, Deus governa todas as coisas, Ele só não governa um ser humano depravado na salvação. O ser humano na salvação, ele é mais poderoso que Deus. Você acha que isso pode ser verdade? Você acha que isso tem como ser verdade? Ele controla todas as coisas, meus irmãos, inclusive a salvação de pecadores. Os seres humanos não são nada diante de Deus. Nada. Nenhum de nós, olhe para mim.
Eu, você que está aí sentado, não somos nada diante do Senhor. Nós não passamos de nada diante dEle. Nenhum ser humano chega aos pés de Deus. Nenhum de nós. Nenhum de nós chega aos pés de Deus. O coração do homem não pode resistir a uma atuação sobrenatural de Deus sobre ele. Não pode. Quem pode impedir a mão de Deus? Quem pode? Quem pode segurar o braço do Senhor e dizer, olha, o que você pensa que está fazendo? Você está querendo me salvar? Não, eu tenho livre-arbítrio. Saia daqui, Deus. Você não tem poder para me salvar. O que você pensa que está fazendo? Você decidiu me salvar, mas eu não quero. Vai para lá. Você pode ser soberano em tudo, menos para me salvar. Na salvação, o meu livre-arbítrio é soberano. Você acha que isso é possível mesmo? Você acha que podemos segurar o braço do Senhor e dizer para Ele, o que você pensa que está fazendo? Deus é mais poderoso do que todos nós, irmãos. Deus é um Deus que não pode ser impedido em nada. E tudo que Ele intenta fazer, Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tudo que fizer parte de sua vontade se concretizará e ponto. E acabou. E não tem o que fazermos. E isso inclui. Tudo que Ele vai fazer inclui o coração e a salvação do ser humano. Se Ele intenta trazer a salvação sobre alguém, Ele trará. Ele é soberano. Ele governa todas as coisas. O grande problema é que a maioria de nós não quer um Deus soberano. A maioria de nós não quer um Deus que governa todas as coisas. Nós queremos ter a nossa liberdade. Nós queremos fazer aquilo que nós pensamos ser melhor para nós. Como assim um Deus que governa tudo na minha vida? Não, isso não é legal. Eu também quero governar algumas áreas. Eu também quero decidir algumas coisas que eu posso ou não posso fazer. A maioria de nós não quer um Deus soberano. Porque a maioria de nós tem um Deus próprio chamado ego. A maioria de nós tem um Deus próprio chamado eu. Então dizer que Deus ele salva quem Ele quer, quando Ele quer, e que Deus ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, é algo muito agressivo, ofensivo para muitos de nós, porque o eu está muito vivo aqui dentro de nós ainda, meus irmãos. Uma terceira verdade, importante para que compreendamos a doutrina da graça irresistível. Existem dois tipos de chamados, isso aqui é importante que você compreenda. Veja bem, existem dois tipos de chamados. E por que isso é relevante? É relevante porque aqui está a maneira que Deus opera para salvar pessoas e chamar elas de forma irresistível. O primeiro chamado é o que nós chamamos de chamado externo, chamado geral ou chamado universal. Resumindo, o chamado externo, geral e universal é um chamado para todos. É a pregação para todas as pessoas. É um convite a que todos venham a crer. O chamado externo, ou o chamado geral, é um convite a todas as pessoas a se arrependerem dos pecados, se voltarem para o Senhor Jesus Cristo e serem salvos. Então é muito legal quando os caras ficam de piadinha na internet, botando aqueles videozinhos que para mim são idiotas. Como um calvinista evangeliza? Ele evangeliza como a Bíblia manda. Ele evangeliza pregando o evangelho. Ele evangeliza chamando as pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo e à salvação. Chamado geral, chamado a todos, convidando a todos. Jesus ele fez muito esse chamado. Por exemplo, Mateus 11, 28, Jesus diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, ele chamou todos. Ele convidou todos. O próprio Jesus, em João 7,37, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Chamado geral. Um convite a todos que estão à volta a darem uma resposta, a se arrependerem, a colocarem a fé em Cristo para a salvação. Esse segundo chamado aqui de João 7,37, esse segundo convite, ele foi feito em Jerusalém, no último dia da festa dos tabernáculos, quando pessoas de muitos países, nacionalidades estavam ali.
Quando Jesus faz esse chamado de João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba, havia lá em Jerusalém gentios, havia lá em Jerusalém judeus de todas as partes da Palestina, havia lá gentios do Império Romano, ou seja, tinha todos os tipos de pessoas. E Jesus ele faz um convite geral: vocês têm sede, venham a mim. Ele não está chamando apenas os judeus. É como no Pentecostes. No Pentecostes não havia só judeus, estava cheio de pessoas de outras cidades e países que falavam outros tipos de línguas, outros tipos de idiomas dentro daquele contexto. E quando Pedro está pregando, Pedro também chama a todos que estão ali a responderem. Isso é chamado geral. Alguns ali tinham se tornado judeus prosélitos, mas também alguns, sem dúvidas, eram espectadores curiosos, como acontece na igreja. Veja bem, no culto há pessoas que ouvem o evangelho, há pessoas que vêm para ver o que acontece numa igreja, e há pessoas que ouvem o evangelho e respondem ao evangelho. Assim como havia em Jerusalém, judeus, gentios, pessoas do Império Romano e gente curiosa. Gente curiosa que estava ali para ver o que ia acontecer. Quando Jesus e mais tarde os apóstolos fizeram esse chamado, era universal. Era para que todos viessem. Qualquer um que quisesse responder poderia ir a Jesus Cristo e ser salvo. Hoje, meus irmãos, esse mesmo chamado é feito por meio do púlpito. Por exemplo, a palavra de Deus está sendo pregada aqui. E de alguma maneira Deus está chamando pessoas ao arrependimento, à fé e à salvação. Deus ele faz isso constantemente, por meio da pregação do púlpito, por meio da pregação de todo cristão verdadeiro e por meio de todos os que dão testemunho de Jesus Cristo como Senhor e Salvador em toda a terra. Esse chamado geral, ele está sendo feito em todo momento. O evangelho está sendo pregado aqui. E se você ainda não colocou a sua fé em Cristo, você precisa fazer isso, se arrepender dos seus pecados, colocar a sua fé somente em Cristo para a salvação e receber o perdão pelos seus pecados. Esse é um chamado para todas as pessoas. Esse mesmo chamado ocorre hoje por meio do púlpito, da pregação, do testemunho. O grande problema com esse chamado é que ele é externo. Ele é um chamado universal. E esse chamado aqui, se ele for deixado por conta, ninguém vem. Se as pessoas dependerem apenas do chamado externo, ninguém se converterá. Ninguém virá voluntariamente. Ninguém responderá voluntariamente ao chamado. As pessoas ouvem o evangelho. E elas podem até entender ele até certo ponto. Mas elas não desejam o Deus que as está chamando. E por isso se afastam dele. Então veja bem, as pessoas ouvem o evangelho. E elas podem até compreender, Deus é soberano. Deus salva as pessoas, que legal, né? Esse negócio de salvação. Mas eu não quero Deus. Chamado externo. Se elas forem deixadas ao léu pelo chamado externo, nenhuma delas vai responder positivamente ao Senhor. Jesus ele conta uma história para exemplificar isso. Para deixar isso um pouco mais claro. Ele conta uma história de um homem que preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Ele prepara um banquete, convida muitas pessoas, e quando a festa estava preparada, ele enviou os servos com um convite. Isso é Lucas, capítulo 14, nos versos 16 a 20, diz assim: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Fez um chamado geral. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Veja se você não vai se encaixar no que eu vou ler aqui. Só analise o texto, só o texto, cru, limpo, sem nenhuma explicação. O texto limpo. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Jesus chamou todos. Ele está dizendo: olha, um homem preparou um grande banquete, chamou muitos, e quando os servos foram convidar eles, começou as desculpas. Que tipo de desculpas eles davam? O primeiro disse: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Eu comprei um carro, o dia está bonito, ensolarado, tem que passear. Na igreja não, Jesus não. Não, outro dia eu vou no culto, outro dia eu respondo ao evangelho. Não, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O terceiro diz assim:
Eu me casei e por isso eu não posso ir. Você notou? Há um convite feito a muitos. Ninguém responde convite. Todos dão desculpa. Todos empurram para outro dia, para outra hora. Sou muito novo, sou muito jovem. Esse negócio de igreja ainda não é para mim. Quando eu ficar mais velho, eu vou para a igreja. Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Não, quando eu tiver mais tempo para Deus, eu vou para a igreja. Desculpas. Desculpas. Jesus, ele conta essa história, ele não tira essa história do nada aqui. Ele não está falando essa história sem nenhum sentido. Jesus está aqui mostrando a maneira como as pessoas da sua época realmente respondiam ao chamado. Elas davam desculpa para não seguir ele. Davam desculpa para não vir até ele. Eles não queriam o convite. Eles não queriam as bodas. Muitos hoje não querem o convite. Eles não querem Cristo. Eles não querem a igreja. Eles não querem servir ao Senhor. Muitas pessoas não querem o convite. Muitas pessoas rejeitaram, dentro dessa parábola aqui, preferindo seguir o seu próprio caminho, sua própria vida, seus próprios planos, seus próprios projetos. Quando Jesus estava no mundo, meus irmãos, ele era a luz do mundo. E sabe qual a acusação que pesa? É que essa luz estava brilhando, mas as pessoas da sua época não responderam a ela. As pessoas da sua época não quiseram andar no caminho certo. Elas rejeitaram a luz. Em vez disso, as pessoas odiaram a luz e tentaram apagá-la. Eles crucificaram o farol. Eles crucificaram a Cristo. Olha o que diz João capítulo 3, verso 19. Eu acho que é João ou 1 João. Não sei se eu anotei certa referência. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. E a luz continua no mundo brilhando por conta do evangelho. E as pessoas continuam rejeitando a luz. Muitas delas rejeitam ao chamado. Muitas delas já ouviram o evangelho. Muitas delas já conhecem as igrejas, mas rejeitam. Elas preferem viver as suas vidas nos seus caminhos, fazendo as suas vontades, realizando os seus propósitos, os sonhos do seu coração. Esse é o primeiro chamado que precisa ser compreendido, é um chamado externo. É um chamado feito a todas as pessoas. O chamado externo, ele leva ao chamado interno. O chamado externo, que é o primeiro chamado, ele leva ao segundo chamado, que é o chamado eficaz, ou o chamado específico, como nós chamamos, ou como a teologia chama. O segundo tipo de chamado é interno, específico e eficaz. Ele não apenas faz o convite, mas também proporciona a vontade ou a capacidade de respondê-lo. Regeneração, novo nascimento, mudança de coração. Esse chamado aqui é aquele chamado que quando nós ouvimos o evangelho, Deus ele trabalha internamente, eficazmente e especificamente, mudando a condição do nosso coração, regenerando o nosso coração, proporcionando vontade e capacidade para responder agora ao chamado geral. Nesse caso, Deus ele traz vida espiritual àqueles que permaneciam mortos espiritualmente para sempre, sem esse chamado. Veja bem, sabe aonde você estaria agora? Se a graça irresistível não tivesse arrebentado o seu coração, você estaria nos mesmos pecados que você se encontrava antes da graça. Nos mesmos. Não, pastor, mas eu nunca fui tão pecador. Continuava tendo pecado. Continuava sendo depravado. Continuava caindo. Sem essa graça, irmãos, sem esse chamado, nenhum de nós estaria aqui. Continuaríamos mortos espiritualmente. Talvez a melhor ilustração aqui para compreender o chamado eficaz é Lázaro. Lembra lá? João 11, os irmãos conhecem o texto? João 11, Lázaro, amigo de Jesus, morre, né? Jesus está longe, espera passar 3 dias para ir, desbota o Lázaro lá dentro do sepulcro. Quando Jesus chega, as irmãs começam, né? Se o Senhor tivesse chegado antes, ele teria ressuscitado. E agora? Nosso irmão morreu. Aí o que acontece? Jesus ele vai lá, diante do sepulcro, ele chora, porque fica triste com a situação. E Jesus ele chama Lázaro. Quem é Lázaro? Um morto. Lázaro estava morto. Jesus ele chega no sepulcro e ele chama Lázaro.
Ele chama Lázaro a vir para fora. Lázaro estava morto havia 3 dias. Imagina, 3 dias morto, estado de putrefação. Já havia começado a apodrecer o corpo. Ele estava morto há 3 dias. Quando Jesus chega lá, Marta diz em João 11:39, Marta diz para Jesus: Senhor, ele já cheira mal. Já faz 4 dias que ele está morto. Veja bem, Lázaro é a descrição vívida do nosso estado de decadência moral e espiritual devido ao pecado. Lázaro é o retrato de quem éramos sem a graça. Estávamos mortos, como falamos na doutrina da depravação, em estado de putrefação. Estávamos apodrecendo, vivos. Lázaro é a descrição vívida do nosso estado de decadência. Não havia esperança de que algo pudesse ser feito por Lázaro. Você olha para um morto de 3 dias, 4 dias, que esperança há? Quem pode fazer algo por um morto de 4 dias? Não havia esperança, irmãos. O caso de Lázaro era grave. Não apenas grave. Era algo destruidor, ameaçador. Não havia esperança para ele. Assim como não havia esperança para nenhum de nós. Nós éramos Lázaro, estado de putrefação, mortos espiritualmente. Não havia esperança para Lázaro e não havia esperança para nenhum de nós. Irmãos, a condição do pecador não é apenas desesperadora, é pior do que isso. Se você está sem Cristo, você não está numa situação desesperadora. É pior do que isso. É muito mais grave do que isso. É além de desespero. É algo terrível, irmãos. Em nosso estado espiritual decadente, fedemos. Nós fedemos. Somos repugnantes às narinas de Deus. Era isso que nós éramos. Estávamos podres. As narinas de Deus, irmãos, nós éramos repugnantes. Sem qualquer esperança? Sim. Sem qualquer esperança baseada em nós mesmos? Com certeza. Veja bem, se dependesse de nós, nós ainda estaríamos como Lázaro, em estado de putrefação, mortos espiritualmente, fedendo, totalmente depravados. Havia esperança para nós? Sobre nós mesmos não, mas só para o homem. Para o homem não existe esperança nessa situação, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Você já viu onde é que esse texto de todas as coisas são possíveis para Deus está encaixado? Quando Jesus está falando de salvação de pessoas que têm muitas posses. Jesus disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, eles ficam apavorados com aquilo, eles perguntam: mas mestre, então quem pode ser salvo? Se nem quem tem muita posse não pode ser salvo, quem pode ser salvo? Jesus responde para eles: olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Esse versículo está dentro de um contexto de salvação, mostrando que ainda que nós fôssemos incapazes de salvarmos a nós mesmos, Deus era poderoso para fazer isso. Deus é poderoso e todas as coisas são possíveis para Ele. Veja bem, tendo orado, Jesus Ele chama Lázaro. Ele diz: Lázaro, vem para fora. O que traz Lázaro para fora é o chamado de Deus. É quando Lázaro ouve Jesus chamando: Lázaro, venha para fora. A pedra está removida e o que acontece com Lázaro? Lázaro, ele volta à vida. Ele responde ao chamado. Ele responde à convocação de Cristo. Ele respondeu ao chamado, meus irmãos. Sem o ato de Deus na eleição, sem a obra de Cristo na expiação e sem o poder do Espírito Santo no chamado, não haveria esperança para uma pessoa sequer. Ninguém seria salvo. Nenhum de nós. Nenhum de nós estaria aqui. Veja bem, meus irmãos, Deus opera por intermédio da pregação. Ele opera por intermédio do ensino da palavra para chamar à fé aqueles que Ele elegeu previamente para a salvação. E por quem Ele morreu especificamente. Ele faz isso por meio da pregação, por meio do chamado, por meio do ensino. Assim como Ele está fazendo hoje aqui. Assim como Ele faz continuamente. Ninguém poderia ser salvo se Deus Pai não elegesse. Se Deus Filho não morresse de forma específica.
E se Deus Espírito Santo não operasse para quebrar a resistência do coração? A salvação é uma obra do Deus Trino. O Deus Trino é um Deus que salva pecadores de maneira soberana. O Pai elege, o Filho morre, o Espírito Santo chama e mantém. O Deus Trino está envolvido nessa obra e ninguém pode ser salvo sem a interferência do Espírito Santo. João capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem, ninguém vem. Por conta própria, pelas pernas, ninguém vem. Quem vem, pastor? Vem quem Deus traz. Vem quem Deus muda a condição do coração. Vem quem é alcançado pela graça irresistível. Esse trazer que Jesus está falando aqui é a obra soberana da graça, sem a qual nenhum de nós será salvo da nossa rebelião contra Deus. A menos que o Pai conduza, os pecadores jamais irão por conta própria. Jamais, jamais. A menos que Deus tire as vendas dos seus olhos, os pecadores jamais verão. A menos que Deus tire o tampão dos seus ouvidos, eles jamais ouvirão, jamais. A menos que recebam vida do alto, jamais viverão eternamente, jamais. O ser humano possui uma capacidade absoluta, incapacidade absoluta de crer, a menos que Deus ele opere nele a fé verdadeira, a menos que Deus ele conceda o dom da fé, a menos que Deus conceda o dom do arrependimento, a menos que Deus ele capacite o ser humano a se arrepender, a crer e a colocar a sua confiança em Cristo, ele jamais crerá. As pessoas que nunca nasceram de novo estão mortas em seus delitos e pecados. Elas continuam sendo escravas da injustiça. Elas continuam alienadas e hostis a Deus. Elas ainda estão espiritualmente cegas. Elas ainda estão incapazes de entender as coisas espirituais. Veja bem, por que alguns creem e outros não creem? Porque em alguns a graça irresistível transforma o coração e em outros não. E quem fala isso é o próprio Cristo. Nos versos 64 e 65, Jesus diz assim, ele está falando com os fariseus, por que eles eram descrentes? E aí ele diz, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês, que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Jesus está deixando claro, sabe por que vocês não creem? Porque meu Pai não deu vocês para mim. Sabe por que vocês não creem em mim? Porque meu Pai não trouxe vocês até mim. Porque todo aquele que o Pai trouxer até mim, esse vai ser salvo. Que todo aquele que o Pai trouxer até mim, esse vai ser ressuscitado no último dia. Jesus ele deixa claro que o fato de alguns responderem de modo positivo e outros não, se devia ao fato de o Pai ter concedido, atraído alguns a Ele, e não ter atraído outros a Ele. O Pai concedeu uns ao Filho, e não concedeu outros ao Filho. E aqueles que Ele concedeu ao Filho, Ele atrai, transformando o coração. Você quer um exemplo prático e bíblico aqui? Judas. Judas é um bom exemplo aqui. Um exemplo claro. Jesus ele fala no texto que ele sabia quem ia trair ele. Ou seja, ele conhecia quem cria e ele conhecia quem ia trair. Ele sabia que Judas era quem iria traí-lo. Jesus sabia que Judas não cria nele. Veja bem, apesar de todo o ensino, apesar de toda a pregação, apesar de ter visto todos os milagres, apesar de ter sido enviado com os 12 de 2 em 2 para pegar o evangelho, para expulsar os demônios, para curar as pessoas enfermas, Judas participa de tudo isso. Judas é o tesoureiro do ministério. Judas é enviado. Ele ouviu os ensinos sempre. Quando havia as dúvidas a respeito das parábolas, Judas estava com os 12. Ele estava lá, duvidoso do que significava aquilo que Jesus estava ensinando. Ou seja, apesar de todo o ensino, apesar de todos os convites de ser atraído, por 3 anos, Judas negou Jesus. Judas traiu Jesus. Judas não respondeu ao chamado. Os textos de João 6, 64 e 65
deixam claros que a resistência de Judas à graça não se deu pelo seu direito de escolha. Não foi porque ele escolheu. Não foi porque ele decidiu. Não foi porque ele usou o livre-arbítrio dele. O fator determinante aqui não é a escolha de Judas. O fator determinante em Judas resistir a Deus, resistir a Cristo, não é o seu direito de escolha, mas é Deus não ter dado a graça irresistível a ele. Deus, ele permitiu que Judas se mantesse resistente. E essa é a causa dele não ter se dobrado a Cristo. O fator determinante era que Judas não havia sido concedido. Ele não havia sido atraído. Ele não foi trazido pelo Pai. O dom decisivo e irresistível da graça não foi dado a Judas. Ele não foi chamado eficazmente. Ele ouviu o chamado externo. Ele ouviu as pregações, os ensinos. Ele compreendia o que Jesus falava, mas ele não recebeu o chamado interno. Ele não recebeu o chamado eficaz. Ele não recebeu o dom decisivo e irresistível da graça. Veja bem, meus irmãos. Em nós todos, em nós mesmos, nós somos como Judas. Em nós mesmos, nós somos como Judas. Todos nós fomos tão resistentes à graça de Deus como Judas foi. Todos nós resistimos a essa graça. E a razão por qualquer um de nós ter vindo a Jesus não é que nós somos mais espertos ou mais sábios. Não é porque nós usamos melhor o nosso livre-arbítrio. Não é porque nós compreendemos melhor a teologia. Nós não somos melhores que Judas. Nós não somos mais sábios que Judas. Nós não somos pessoas que estão em um nível superior a Judas. Nós éramos igual a Judas. A nossa diferença para Judas está em que Deus estendeu a graça a nós e não estendeu ela a Judas. A diferença entre nós e Judas é que nós, além do chamado externo, nós ouvimos o chamado interno. É que além de Deus nos chamar externamente, um dia Ele nos chamou internamente. Um dia, sem que saibamos explicar, nós cremos. Um dia, sem saber o porquê crer, nós cremos. Um dia, sem saber o que estávamos muitas vezes fazendo, nós demos uma resposta. Éramos melhores que Judas? Não, porque alguns de nós ainda hoje traem Jesus. Alguns de nós ainda hoje trocam Jesus por coisas menores do que 20 moedas de prata. Nós não somos melhores do que Judas, nem éramos melhores do que eles. Alguns de nós somos piores que ele. Alguns de nós trocam Jesus por coisas insignificantes, por coisas que não fazem diferença. Mas mesmo assim, sendo muitas vezes piores do que Judas, Deus estendeu graça a nós. Ele quebrou a resistência do nosso coração. Ele nos trouxe a Cristo. Todos nós, meus irmãos, somos salvos pela graça irresistível. A maravilhosa graça, a sublime graça, a graça inexplicável. Se você está aqui hoje, não tem nada a ver com você. Não é porque você usou bem o seu direito de escolha. Se estamos aqui é pela graça, uma graça maravilhosa, uma graça irresistível, uma graça soberana, que quebrou a resistência de corações duros como eram os nossos. Ele nos trouxe, Ele estendeu a sua graça, Ele quebrou a nossa resistência, Ele quebrou a resistência do meu e do seu coração. É importante, meus irmãos, entender que o chamado eficaz ou específico vem por meio do chamado geral. Então o chamado geral é necessário, porque por meio da pregação a todos, Deus chama os seus eleitos. Quando pregamos o evangelho a todos, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem a Ele. Elas ouvem o seu chamado. Elas conhecem a voz do seu pastor. Em outras palavras, é por intermédio da pregação da palavra de Deus, feita pelos cristãos em toda parte, que Deus chama pecadores. Chama pecadores. Transforma o coração de pecadores. Veja bem, irmãos, Ele não chama a todos que nós chamamos. Mas eu prego para um monte de gente, pastor, ninguém se converte. É porque Deus não chama quem você chama. Ele chama quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer. Ele quebra a resistência do coração de quem Ele quer. Deus, Ele não chama a todos que nós chamamos. O que nós fazemos?
nós semeamos a semente amplamente. Semeamos, pregamos o evangelho. E aí a parábola do semeador, ela se cumpre, irmãos, nas nossas vidas. Nós saímos espalhando a semente, lançando a semente. Algumas delas caem no solo rochoso. Outras elas caem no meio dos espinhos. Outras elas não têm profundidade, nenhuma delas frutifica, nenhuma delas cresce, nenhuma delas se desenvolve. Mas elas ouviram a pregação. Elas ouviram o evangelho. Elas ouviram a palavra. O nosso trabalho é semear a palavra, irmãos. É semear amplamente. Elas vão cair em diversos solos. Mas algumas delas, algumas das sementes, elas vão cair num solo bom, num solo frutífero. E aquela semente que cai num solo frutífero, ali Deus ele quebranta o coração dessa pessoa, ali ele chama essa pessoa, ali ele muda a vida dessa pessoa. O nosso trabalho é semear a semente. Quando a semente cai no solo previamente preparado por Deus, e quando Deus, o doador da vida, abençoa a obra da semeadura, para que a semente se enraize no solo e cresça, então a certeza que temos é que vai ter colheita, irmãos. Teremos uma colheita espiritual. Se Deus chama eficazmente por meio do chamado geral, e se alguns devem ser salvos, o chamado geral é tão necessário quanto o chamado específico e eficaz. O chamado que fazemos não regenera. Nosso trabalho, olhe para mim, leve a palavra até os ouvidos. Leve o evangelho até os ouvidos. Leve as escrituras até os ouvidos e creia que Deus é soberano para fazer com que essa palavra desça até o coração. Não queira converter ninguém, não é obra sua. Você não converte ninguém, você não muda o coração de ninguém, você não transforma ninguém, você só prega e confia no poder do Espírito Santo. E confia na graça soberana de Deus. O chamado que fazemos não regenera. Somente Deus é o autor do novo nascimento, meus irmãos. Deus regenera as pessoas por intermédio da semeadura de sua palavra, que é confiada a nós. Deus ele nos confiou essa palavra. E o que nós fazemos? Semeamos ela, pregamos ela, levamos elas aos ouvidos das pessoas, não nos cansamos, não desanimamos, porque as pessoas não têm respondido, não paramos. Continue pregando, continue falando, continue orando, continue levando a palavra ao ouvido, porque hora ou outra, Deus ele pode quebrar essa resistência, converter essa pessoa e fazer com que ela coloque a fé dela em Cristo. Concluímos aqui. Quando somos salvos inicialmente, pensamos naturalmente que tivemos muito a ver com isso. E essa é a grande verdade. A maioria de nós, quando é salva, no primeiro contato com a fé, a maioria de nós pensa que veio porque escolheu, porque decidiu, porque usou bem o direito de escolha. E isso é comum, irmãos. Inicialmente pensamos naturalmente que tivemos muito a ver com isso. Isso se deve talvez a um ensino errado, a um ensino superficial. Mas mais provavelmente porque naquela fase da nossa vida cristã, sabemos mais acerca dos nossos próprios pensamentos e sentimentos do que a respeito de Deus. Então por que a maioria de nós, no início da salvação, crê que é salvo porque escolheu? Porque a maioria de nós ouviu um ensino raso a respeito de salvação quando creu. Não ouvimos as verdades. E quando nós nos convertemos, o mundo gira muito em torno de nós. Então nós achamos que fomos porque escolhemos, porque decidimos, porque usamos o nosso livre-arbítrio. E no começo da fé isso é normal. Não tem nada de anormal. Contudo, quanto mais tempo somos cristãos, mais nos afastamos de qualquer sentimento de sermos responsáveis pela nossa salvação, ou até mesmo por qualquer parte dela, e mais nos aproximamos da convicção de que tudo é Deus. No começo é comum. O que não pode é você ter 30 anos de fé e ainda continuar achando que você é salvo porque escolheu. Nós precisamos ir amadurecendo, entendendo que se estamos aqui, é por causa de Deus. É tudo Deus. É Deus que elege, é Deus que morre, é Deus que chama eficazmente, é Deus que vai nos manter no caminho. Tudo é Deus. A salvação do povo de Deus é uma obra de Deus do começo ao fim, meus irmãos. Todos nós um dia fugimos de Deus. Todos nós um dia fizemos como Jonas. Deus nos chamou, Deus queria algo conosco e nós corremos para outro lado. Fugimos de Deus, não queríamos a fé, esse negócio de virar crente, Jesus, igreja, não quero isso aí. Isso é pensamento de pessoas que estão fugindo de Deus. E essa é uma má escolha, Fugir de Deus é uma má decisão, irmãos. Porque Deus ele vai nos achar onde quer que nós nos escondemos.
É isso que o salmista fala no Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Se eu subo aos altos montes, tu está lá. Se eu desço nas profundezas do mar, tu também está lá. Você pode fugir de Deus o quanto você quiser. Você pode resistir a Deus o quanto você quiser. A hora que Deus desejar quebrar o seu coração, Ele vai quebrar. A hora que Deus desejar salvar você, Ele vai salvar. Você pode se esconder, fugir, negar, não querer esse negócio de crente, mas vai chegar uma hora que se você é um eleito de Deus, Deus quebra a sua resistência. Deus, Ele traz você, não por coerção, não por força, mas atraindo você por meio do Espírito Santo. Todos nós um dia fugimos de Deus. Por muito tempo resistimos ao seu chamado. Mas graças a Deus, que Ele venceu realmente a nossa resistência. Graças a Deus, irmãos, que Ele quebrou a resistência do nosso coração. Graças a Deus que Ele nos atraiu realmente para Ele. Graças a Deus que Ele nos deu realmente o arrependimento. Graças a Deus, irmãos, que Ele nos fez realmente nascidos de novo, para que recebêssemos a Cristo. Você pode estar ouvindo isso e dizendo, isso é loucura. Eu não acredito nisso. Isso é conversa fiada. Eu não creio nessas coisas. Veja bem, é loucura para os que perecem. A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, irmãos, é poder de Deus. É salvação para todo aquele que nele crê, meus irmãos. Graças a Deus que Ele operou nas nossas vidas. Graças a Deus que Ele resplandeceu realmente em nosso coração com a luz da glória de Cristo. Nós éramos cegos. Nossos olhos estavam tapados. Nós achávamos que vivíamos, irmãos. Você pode estar aqui achando que vive sem Cristo, você não vive. Isso aí é apenas rastejar e sobreviver. Só há vida em Cristo. Só há salvação em Cristo. A sua vida só vai fazer sentido se você estiver em Cristo. Do contrário, você está perdido. Do contrário, você está vivendo uma vida de engano. Do contrário, você está caminhando para as trevas, irmãos. Graças a Deus que Ele resplandeceu no coração de nós, irmãos. Ele nos chamou realmente como Lázaro, da morte para a vida, dizendo, venha para fora, responda ao meu chamado, creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados. Nós estávamos como Lázaro, em estado de putrefação, éramos repugnantes nas narinas de Deus, não havia esperança alguma para nós, mas graças a Deus que nos alcançou. Graças a Deus, irmãos, que Ele nos alcançou, deixando claro que até o pior dos pecadores pode ser transformado. Até o pior, até o mais pecador, até aquele que fez coisas terríveis, coisas maldosas. Eu acho muito bonito quando aqueles que não conhecem a Cristo dizem, olha, as pessoas fazem tudo de errado, depois elas vão para a igreja, se esconder atrás de uma Bíblia. Não, ninguém se esconde atrás de uma Bíblia dentro da igreja, irmãos. Aqueles que estão aqui, estão porque Cristo transformou de fato os seus corações. Ele pegou o pior dos pecadores, Paulo, e transformou nele no maior missionário que a terra já viu, no maior plantador de igrejas, no homem que escreveu 70% do Novo Testamento. É isso que Deus faz. Ele pega o pior dos pecadores, irmãos, e transforma. Ele pega os que não são, para confundir os que acham que são. É isso que Deus faz. Tem pessoas que acham que são boas, que acham que merecem, que acham que são dignas. Você está extremamente enganado. Ninguém é nada, ninguém merece nada, nenhum de nós é digno de nada. Se estamos aqui é pela graça. Deus nos pegou para confundir as coisas sábias desse mundo. Ele pegou nós que não éramos para confundir aqueles que acham que são. Ele nos chamou, Ele nos transformou. Nós éramos pecadores totalmente depravados, mas Ele quebrantou o nosso coração. Ele fez com que nós abandonássemos a loucura desse mundo. Ele nos atraiu para que fôssemos salvos. Ele nos chamou para que fôssemos salvos. Ele quebrantou a resistência do nosso coração duro, pecaminoso. O que nós fazemos diante disso? Ou nós saímos daqui hoje, como Faraó, com o coração mais endurecido, achando que isso aqui é loucura. Ou nós saímos daqui essa noite com o coração quebrantado, com os nossos lábios cheios de gratidão, dando glória a Deus por tão grande salvação, dando graças a Deus por maravilhosa graça que se estendeu a nós. Se você puder, irmão, fique de pé comigo.
Nós vamos responder o sermão dessa noite, meus irmãos.